Maravilha, bora começar então, né? Colocamos já aí para gravar, tudo bonitinho, vamos registrar e deixar aí para os coleguinhas poderem assistir depois. Na aula passada, isso daí há uma semana atrás, né? A gente teve aí Semana de Tecnologia, então a gente teve um dia que a gente não teve aula, mas não podemos, né, deixar esse conteúdo ficar muito distante. Então, vou dar um review rápido para a gente relembrar isso daqui e dar continuidade. A gente estava falando sobre classes e objetos, a gente estava interpretando o que era a orientação objeto, entendendo o que era uma classe, o que era um objeto, porque quando eu falo de orientação objeto, eu preciso saber o que é uma classe para entender o que é o tal do objeto e entender o que é orientar a esses objetos que a gente vai criar. Essa orientação objeto a gente viu que é algo bem antigo, vem de muito tempo no passado, muito provavelmente é mais velho que o papai e a mamãe de vocês, muito provavelmente é. Se abusar, ainda tem idade de vô de alguém aí, é antigona. E isso daí é interessante, porque é um conceito que é antigo, mas ele é extremamente utilizado, né? Todas as linguagens que a gente utiliza hoje, elas, se não são orientadas ao objeto, elas têm alguma transformação para se transformar, né? Ter a possibilidade da orientação ao objeto. Então, vamos imaginar aí, por exemplo, o JavaScript, que todo mundo adora, não é orientado a objeto. O PHP não é orientado a objeto. Ah, professor, mas eu tenho lá JavaScript orientado a objeto. É uma camada de abstração que eles programaram para que você consiga fazer orientação a objeto. Ah, o PHP, mesma coisa. O PHP também tem uma implementação aí nas versões mais novas que permite você orientar o objeto. Então, para ver o grau de importância da orientação a objeto dentro das linguagens. As linguagens, elas se transformam para poder dar suporte à técnica, né? Então é muito bacana isso daí, porque o que você aprende de orientação a objeto nessa disciplina que a gente usa Java, você vai levar para o C, para a linguagem Python, vai levar para a linguagem, sei lá, PHP, até, sei lá, para banco de dados vai ser útil esse negócio se você estiver utilizando um banco de dados objeto relacional, né? Então é muito legal porque o conceito é, ele é multiplataforma, multilinguagem e vai para tudo quanto é canto. A gente falou que precisaria ter 3 características que eram muito importantes, né, dentro da orientação objeto. Ela tem o estado, que é um instantâneo dela naquele momento, naquele exato momento. Lembrei para vocês que quando eu falei que era um instantâneo, não quer dizer que você tem que guardar a data, a hora do que você fez. Eu estou falando que nesse momento, eu tenho um estado do objeto. Em um momento posterior, que não me importa se foi um segundo, uma hora, um dia, um ano, ou foi depois de uma ação, ele tem um outro estado, porque teve a modificação de algum dos seus atributos, né? E aí a gente falou sobre o comportamento, né? Os objetos eles têm uns comportamentos que são interessantes da gente entender, que são as ações e reações. Então, o comportamento é como ele age, como ele reage, né? E aí a gente falou de um negócio bonitinho que eu gosto, né? Que é explicar que quando a gente faz um comportamento e ele mexe em um atributo do nosso objeto, quando esse comportamento mexe no atributo do objeto, esse comportamento tem que ser desse objeto. Se ele mexe em um atributo de um outro objeto, muito provavelmente você está escrevendo o comportamento no objeto errado. Você tem que levar ele para o objeto que deve ser o local para que ele vai ser designado, ser criado. E isso daí a gente viu com o exemplo de fazer um depósito. E aí, quando eu falei fazer um depósito, é estranho, né? Porque quem faz depósito somos nós, né? A gente vai no banco e faz um depósito, faz um saque, né? E, na verdade, aqui, o depósito, o ato de depositar e o ato de sacar é um comportamento inerente à classe conta e não à classe cliente. E aí é importante lembrar por que é inerente à classe conta. Porque quando eu faço um saque, eu estou mudando o valor do saldo. O saldo pertence à conta. Logo, o saque tem que ser da conta. Não é meu.
não é do cliente. Então, isso daí é importante. São alguns detalhes que são bem legais da gente marcar, né? Então, lembro que os comportamentos são associados aos objetos que possuem os atributos que serão afetados pelo comportamento. Então, é exatamente isso que a gente conversou. E tem aí agora a identidade, que é o terceiro item importante da gente compreender. A identidade é o nome único de identificação do objeto. A gente não pode criar objetos dentro do mesmo escopo com o mesmo nome. Então, a gente tem aquele probleminha básico lá de recriar, na hora de criar uma variável, e aí a gente lembra, o que é um objeto? É uma variável do tipo referência. A gente estava usando variáveis do tipo primitiva, aí a gente tem as variáveis do tipo referência. Mas tudo é variável. Já que é variável, a gente tem que seguir a mesma regra. A gente não pode declarar duas variáveis dentro do mesmo escopo, dentro do mesmo contexto, com o mesmo nome. Elas não podem ter duas variáveis declaradas com um único identificador para elas, porque aí eu não saberei em qual delas, né, que eu vou ter que manipular. Quando eu chamar pelo nome da variável, eu tenho que conseguir chegar onde ela está, que é isso que na verdade é o nome da variável. É para acessar aonde a variável foi declarada na memória do computador. Então, o nome da variável é um mnemônico, né, um apelido, é um facilitador que vai levar a gente para onde fisicamente na memória a variável foi gravada. E quando eu falo memória, eu estou falando memória do computador, memória RAM. Então, é a memória de execução do teu programa. É lá aonde a variável está. E é isso daí que você tem que entender. A variável, então, ela é declarada na memória e o nome dela é um caminho direto para aquele endereço, para você não precisar guardar um endereço hexadecimal da onde foi declarada a tua variável. Você não precisa saber fisicamente aonde ela está. Você tem um apelido para isso. O apelido é o nome. Já que o apelido é o nome, não pode ter nomes duplicados, porque senão eu teria aí um problema de um nome apontar para dois endereços. E aí, qual endereço que eu vou chegar lá? Não pode ocorrer. Então, a mesma ideia é a identificação, a identidade dos objetos, que são nomes de variáveis, na verdade. Então, quando a gente cria um nome de variável, cria um nome de objeto, a gente não pode repetir dentro do mesmo contexto. É essa a ideia. E aí, a gente partiu fazer codigão, né? A gente criou nossa classe cliente, a gente entendeu algumas coisas importantes. Uma das primeiras coisas que a gente discutiu foram as características da nossa classe. As características da nossa classe são nome, endereço e CPF. São atributos, são características. Os atributos, né, ou características, também podem ser conhecidos como variáveis de classe. E aí, essa variável daqui é chamada de variável de classe porque ela não é declarada dentro de um método, e sim dentro de uma classe. Então, ela foi declarada dentro do contexto da classe, olha lá, a classe declarou, abriu a chave. Não tem nenhuma abertura de método, estou declarando as minhas variáveis. Logo, essas variáveis que foram declaradas aqui, elas são variáveis de classe, que também são conhecidas como instâncias, como atributos, ou como características da nossa classe. A nossa classe cliente tem como característica o nome, o endereço e o CPF. São as três características aí. Lembro e ressalto que a gente está usando um exemplo didático. Nunca, em sã consciência, utilize int para CPF, pelo amor de Deus. Não pode. Isso daí vai dar muito ruim, porque estoura o tamanho do inteiro, um número de CPF. E aí a gente viu também a ideia do estático, né? O static que a gente fala tanto, mas que diacho era aquele static que a gente colocava e por que tinha que colocar? E aí a gente compreendeu agora que o estático, na verdade, quer dizer que quando eu declaro um atributo, ou seja, uma variável de classe como estática, ou um método como estático, ele pertence à classe e não a uma instância da classe, ou seja, não pertence a um objeto instanciado a partir dessa classe. Se eu não tiver static declarado, o que acontece? Eu preciso instanciar um objeto para acessar ou a variável, né, uma dessas variáveis aqui, os atributos, ou um método.
E aí a gente viu que não declarando como estático, a gente poderia muito bem acessar qualquer valor dessa variável. Então, eu crio, agora não é estático, né? A gente não está utilizando mais, mas eu crio aqui um cliente qualquer, um objeto instanciado a partir da classe cliente, e aí eu ponho um ponto, e aí eu consigo acessar esses atributos daqui. O problema de acessar esses atributos é que eu posso colocar qualquer valor. Então, endereço. Qual que é o valor que eu posso colocar dentro de endereço? Qualquer valor válido para uma string eu posso colocar aqui dentro. Pode ser uma string vazia ou pode ser a maior string que você já viu na vida. Você consegue colocar aqui dentro tudo bonitinho. Qual que é o valor que eu consigo colocar dentro de CPF? Menos 2 bilhões e alguma coisa, mais 2 bilhões e alguma coisa. Essa é a faixa de valores que eu posso utilizar. Ou seja, é qualquer valor que caiba dentro de um inteiro. E aí a gente tem um problema. E aí o problema é que quando a gente está criando uma classe que a gente está modelando, a gente quer implementar regras, né? Regras de negócio. E a implementação de regras de negócio, elas têm um problema. Por quê? Se eu coloco uma restrição para o nome, eu não posso mais deixar ser manipulada a variável nome direto, porque se ele acessa a variável nome, ele pode colocar qualquer valor que uma string possa receber. Se eu quero limitar o CPF, ele pode colocar qualquer valor que um CPF possa receber, né? Que um valor inteiro possa receber, perdão. E aí é complicado. Então, se eu tenho implementação de regra de negócio, eu tenho que ter consciência de que eu tenho que diminuir a visibilidade da minha variável. E aí a gente falou de 3 visibilidades que a gente tem, né? A gente conhece e manipula e a gente lida com a tal da visibilidade pública. A gente tem uma visibilidade que a gente não escreve o nome dela, ela está aqui, né? A gente não escreve o nome, deixa em branco. Essa que não tem nome se chama Packed Default, que é a visibilidade padrão do pacote, ou seja, da pasta aonde essa classe está. Ela é visível dentro da... Se todos os arquivos .java criados dentro da mesma pasta, se eles não tiverem lá o nome do package, né, eles conseguem acessar uns aos outros, né? Isso daí é interessante. E quando a gente não coloca um modificador de visibilidade, olha só o nome bonito, modificador de visibilidade, private, public e o package default são modificadores de visibilidade, né? Tem a visibilidade padrão e eu posso mudar. Para mudar, eu tenho que explicitar, escrever. Se eu não mudar, visibilidade dentro da mesma pastinha onde eu salvei as coisas. E isso daí é legal, porque eu posso acessar essa variável numa boa. Se ela estiver na mesma pasta, eu posso criar um objeto a partir da classe cliente e posso acessar essa variável endereço e essa variável CPF a partir desse objeto. Agora, se eu quiser implementar regras de negócio, que é algo que é muito interessante, porque as classes nos permitem fazer um objeto complexo, né, uma estrutura de uma variável complexa, ela tem regras, não somente campos, mas eu posso implementar regras. A gente implementou uma primeira regra para o endereço. O endereço, ele não pode ser branco, então não pode ser branco, e também tem que ter pelo menos 3 caracteres. A gente diz que, além de não poder ser branco, ele tem que ter pelo menos 3 caracteres. Poderia, obviamente, ninguém me questionou isso. Eu estou guardando, vendo se alguém me perguntaria, mas já como ninguém falou, eu vou comentar. Por que eu faço 2 testes aqui? Há necessidade? Não, não há necessidade. Eu poderia testar se o tamanho é maior que 3. Por que eu poderia fazer um teste para verificar se é branco, né? Poderia fazer aqui um igual a 0, né? Tamanho 0, não tem nada. Isso daqui escrito dessa forma é exatamente esse teste daqui. Estou verificando se é vazio. É o mesmo teste. Literalmente é o mesmo teste. Se você olhar lá na documentação da string, o exempt, ele vai falar que é ele vai analisar o comprimento da string para verificar se ela é de tamanho 0. Oh! Nossa, eu não tinha pensado nisso! Parabéns, agora você acordou e pensou nisso daí. Ó, que show! Então, se eu estou analisando o comprimento de uma string, verificando se ela é
maior ou igual a 3, eu não preciso testar isso. Por quê? Porque se ela não for maior ou igual a 3, quer dizer que ela pode ter tamanho 2, ela pode ter tamanho 1 e ela pode ter tamanho 0. Se ela tem tamanho 0, ela é vazia. Voilá! Então, obviamente, não. Eu deixei aqui esses dois esperando que alguém me questionasse, mas também deixei porque são duas regras, né? E aí, uma está embutida dentro da outra, mas eu queria deixar bem explícito somente para a gente conversar por enquanto, né? Vou deixar por enquanto, mas depois, com certeza, isso daqui pode ser retirado. Eu não preciso deixar isso daqui. Por quê? Somente verificando o comprimento da minha string maior ou igual a 3 já contempla a primeira regra, então está tudo tranquilo. Ela não precisaria existir. Nesse caso específico daqui, eu estou verificando se ela é vazia, né? Se ela não é vazia. Se ela não for vazia e se ela tiver pelo menos tamanho 3, menor, maior ou igual a 3, né? Então pode ser 3, 4, 5, tamanho máximo que você consiga colocar dentro de uma string, aí eu vou passar esse valor daqui, né? Então, a gente criou um método chamado entra com nome. E o entra com nome é para eu entrar com o nome de um cliente. E aí eu tenho que respeitar essa regra de negócio, que o nome tem que ter pelo menos 3 caracteres. Só que a partir do momento que eu coloquei private aqui, private, eu perdi acesso à variável. Se eu perdi o acesso à variável, eu não consigo nem ver o que tem dentro dela. E aí o que acontece? Não é somente um método para entrar com um valor. Eu preciso de um método também para me mostrar o valor que estava dentro dessa variável. E aí a gente criou um método chamado mostra nome. E o mostra nome, ele vai mostrar o nome para a gente, devolvendo esse valor aqui para que a gente possa manipular de alguma forma. Então, ele devolve uma cópia desse valor para que eu possa ver, enxergar e manipular. Então, quando eu coloco um atributo com visibilidade privada, restrita, eu fecho a visibilidade dele, eu diminuo a visão dele, o que acontece? Eu preciso dar uma forma de acesso a ele. Normalmente, a gente utiliza a ideia de restringir a visibilidade de um atributo para fazer a implementação de regra de negócio. E aí, quando eu coloco um atributo como privado, eu preciso criar um método para entrar com o nome e outro que me devolva, que me mostre o valor que está lá no nome, que é o atributo que eu estou manipulando. Então, um para entrar com o valor, outro para me mostrar o valor. Eu preciso. Pior de tudo que eu vou precisar. Poxa, dá muito trabalho fazer isso. É e não é, né? Quando você está vendo isso daqui, você acha que é trabalhoso, mas você está esquecendo que para que a gente tivesse que utilizar, né, um cliente e o seu nome dentro de um sistema, quantos locais eu precisaria fazer a validação do nome, né? Validar o tamanho, validar a quantidade de caracteres mínimas, e se não está branco, quantas vezes eu teria que fazer isso? Em inúmeros locais. Agora, eu só estou fazendo isso em um único local, que é dentro da própria classe. Fiz isso dentro da própria classe. Está lá dentro bonitinho. Já que está dentro da classe, tudo bonitinho, implementado, qualquer um que criar um cliente a partir da minha classe cliente terá essa regra de negócio já implementada. Ou seja, não precisará utilizar nada além do que eu já estou provendo para ele. Essa técnica se chama encapsulamento. Então, é o segundo conceito que a gente está falando aí de orientação a objeto. O primeiro foi a tal da abstração, a capacidade de abstrair, ou seja, eu olhar para nome, endereço e CPF e eu entender que isso aqui é o cliente do meu banco. Eu olhar lá para o RA e o nome e entender que aquilo ali é um aluno. Olhar para uma matrícula e um nome e entender que aquilo é um funcionário. Então, é a capacidade de olhar para uma parte e enxergar o todo. Você não precisa colocar todas as características que uma pessoa cliente do teu banco tenha. Você pode colocar somente as que são necessárias para que você consiga cadastrar e manipular os dados necessários.
Perfeito, é isso daí que é o tal do abstrair. O segundo é o encapsulamento. O encapsulamento é a técnica que a gente utiliza para colocar regra de negócio dentro dos nossos atributos das nossas classes. Então, eu estou implementando agora uma regra de negócio para esse cara. A regra de negócio diz que o nome não pode ser branco, tem que ter pelo menos 3 caracteres. Implementei uma regra de negócio. Qualquer objeto que eu crie a partir de cliente, ele terá essa regra implementada. E não adianta, ele não vai conseguir, por exemplo, deixar um nome em branco. Ele vai encher o Quasquai toda vez que você tentar colocar um nome em branco e não vai efetuar isso daí. Essa é a grande sacada do que a gente está fazendo aqui. E aí eu tinha falado com vocês que a gente iria, né, fazer hoje a implementação da regra de negócio para endereço e para CPF. Imaginando aí que endereço não possa ficar em branco e CPF tenha que ser um valor positivo, não podendo ser zero e nem negativo, né? Então foi essa a ideia. A gente fez a implementação fazendo alguns testes, né? A gente fez para testar, criamos uma classe para a gente usar o nosso cliente. É a nossa segunda classe, porque a outra a gente já tinha feito bastante coisa, a gente deixou ali guardadinha, a gente está fazendo uma segunda, né, para a gente manipular. E aí, como que eu uso um cliente? Como que eu crio um objeto, né? Eu vou usar a minha classe cliente da seguinte forma, assim como eu declaro uma variável, né? Eu declaro uma variável colocando o tipo. E aí, agora, o tipo é o nome da minha classe. Lembrando que nós estamos seguindo a forma de nomeação do Java. Logo, o nome de classe vai ter a letra maiúscula. Por quê? Porque a gente é bonzinho, a gente segue a regra, né? Então, a gente criou a nossa classe com a primeira letra maiúscula seguindo o common case. Então, belezinha, primeira letra maiúscula, isso daqui indica o nome da minha classe. É bem interessante porque quando a gente faz isso, né, você vai ver muito código, o nome da classe, começando com letra maiúscula, repete-se o nome da classe, só que com a primeira letra minúscula. É uma forma de você não pensar muito e já fazer. Então, eu criei uma classe, sei lá, carro, e eu quero criar um objeto para eu testar isso daí. Classe carro com C maiúsculo, classe carro com C minúsculo, é o objeto, né? Então, perdão, classe carro com C maiúsculo, objeto carro com C minúsculo. Eu estou criando um objeto aí com a letra minúscula e o nome é bem significativo, que é legal. Então, eu sei que eu estou manipulando um objeto e ele é do tipo cliente. É uma ideia bem legal para a gente utilizar. Aqui a gente, então, tem a classe e aí tem o nome do objeto, que é a nossa variável referência aqui. E aí a gente tem um operador. Esse operador é o new. Esse operador new, ele chama um método que tem o mesmo nome da classe. Então, ele recebe aqui um método com o mesmo nome da classe. E a gente vai conversar sobre esse método na próxima aula. Se você tiver interesse em saber o nome desse método, esse método se chama método construtor. Diga, Luiz. Professor, tem o operador new. Existem outros operadores? Os operadores que a gente já viu, mais, menos, vezes, mas diferente desse aqui não tem. Tem um operador chamado instance of. Para classe? Para verificar a classe, também? se é uma instância de uma classe. Exatamente. Eu Valeu. tenho um instance of, é um comparador. Ele verifica se um objeto é uma instância de uma classe. É o instance of. Tudo com O minúsculo. É importante, o O não é maiúsculo, viu? Apesar de ser duas palavras, é incrível, mas foi escrito tudo em minúsculo. Eu não sei por que seguiram isso daí. Mas quem fez assim, né? E a gente segue. E aqui a gente vai estudar esse método depois. Por enquanto, confie e vem comigo para a gente ver o que é importante. A gente viu que antes era possível acessar diretamente o atributo nome. Então, eu poderia colocar lá cliente.nome e atribuir um valor, né, para essa variável nome do tipo string que está lá dentro do cliente, né? E aí, agora, a gente percebe que quando eu coloco private lá na frente, private na frente do nome do seu atributo nome, né, do cliente, isso daqui se torna impossível. Eu não posso pegar um valor e atribuir. Por que eu não posso?
Porque ele vai falar para mim que nome tem visibilidade privada em cliente. Se eu descomentar isso daqui e eu compilar o meu código, ele vai dar exatamente esse erro para mim. E ele fala lá, olha lá, que bonitinho. Vou só clicar na linha de baixo, porque senão não dá para ler na tela. Eu já percebi que fica horrível esse verde, né? Ele vem falando aqui o erro, né? Erro, nome tem acesso privado em cliente. Cara, é verdade, olha lá, cliente, private, nome. Nome foi declarado como privado, tá certo. Se nome foi declarado como privado, ele não pode ser enxergado fora da classe. O private, ele faz o seguinte, ele vai fazer com que o que eu declarei como privado, ele só possa ser enxergado e manipulado dentro da própria classe. Fora da classe, não tem como acessar. Então, isso daqui é interessante. Essa variável nome que a gente criou, ela não pode mais ser manipulado manipulado fora da classe cliente, só dentro. Então, ela existe a possibilidade de manipular ela dessa chave daqui até essa outra chave daqui. Então, se eu criei um método, eu consigo acessar o nome lá dentro do método. Consigo, ele é enxergado dentro. Mas eu não consigo acessar fora dessa classe. Então, essa é uma característica bem bacana que a gente tem do privado. A gente tem uma visão que torna esta variável, este atributo, né, privado à classe cliente. Fica somente pertencente à classe cliente. Por isso que a gente cria os métodos para dar acesso, né? A gente vai ver que essa técnica daqui de criar um método para dar acesso, tanto para colocar, né, entrar com um valor, como para mostrar, pegar o valor que está lá dentro, né, da variável, é a técnica dos métodos acessores, os métodos que dão acesso às variáveis que foram declaradas como privadas. Então, a gente tem os métodos acessores. Então, esses métodos, eles são os acessores, eles dão acesso a, né? Então, o método entra com o nome e mostra nome, são os acessores de nome. Eles dão acesso ao atributo nome que tem visibilidade privada. Então, essa é a sacada. E aí, aqui, esse negócio não é possível. Então, a gente comentou, só para deixar registrado aqui como que era, já que eu não posso acessar mais o atributo, eu utilizo o método que me dá acesso a ele. O método que me dá acesso ao nome, que permite com que eu entre com um valor no nome, é o entra com o nome. E agora, lembrando, esse cara é um método. Se é um método, eu vou passar entre parênteses, olha aqui, eu deixei aqui espaçado para você ver que tem o abre e o fecha, né? Aqui, e aí você tem lá o valor que eu estou passando. E aí, aqui eu quis colocar Zé. Por que eu quis colocar Zé? Porque Zé tem 2 caracteres. E aí a minha regra diz o seguinte, eu devo de ter pelo menos 3. Se eu executar esse método aqui, ele dá erro? Não, ele não dá erro porque eu não fiz ele dar nenhum erro. Mas o que vai acontecer? Se eu passar o valor Zé, aqui nessa variável que está aqui na frente do nosso método entra com o nome, ele vai receber o Zé. E aí ele recebeu o Zé. E aí ele vai verificar, nome é vazio? Não, Zé tem 2 caracteres. Então, isso daqui não é verdade, ele vai verificar isso daqui. Qual que é o tamanho desse nome que eu recebi? Bom, o Zé tem o Z e tem o E. Então, temos 2 letras, né? Tamanho 2. 2 é maior ou igual a 3? Não, não é. Então, já como não é, ele não entra nisso daqui. Ele vai pular essa parte selecionada. Vai vir aqui, ó, para exatamente aonde está o meu cursor agora. Depois dele, fecha o método e voltou para o nosso programa. O que aconteceu aqui? Eu não permiti a mudança do valor do atributo nome. E aí, qual que era o valor padrão que a gente tinha deixado? Pedro. Logo, se você for executar aqui, criou um cliente, entra com o nome, colocou Zé, qual que é o nome do cliente? Pedro. Por quê? Porque não modificou o valor, porque não satisfez a nossa regra de negócio,
dizendo que eu precisaria ter pelo menos 3 caracteres aqui. Então, o nome continua sendo Pedro. Aí eu venho aqui, mostra nome, né? Vou mandar aqui, ó, imprimir o cliente, ponto, mostra nome. O que ele tem que imprimir aqui? Pedro. E aí ele vai mostrar o valor Pedro para o nome. Se a gente compila esse cara e a gente roda ele, a gente vê lá Pedro. Exatamente isso daí. O Pedro foi o valor que a gente inseriu como valor padrão. Ó, não mudou o valor padrão. Tá. E se agora eu colocar aqui Robervaldo? Robervaldo. Só para lembrar a época de TV Colosso, já que a gente falou antes aí do início da gravação, né? Sobre coisas antigas, TV Colosso, Robervaldo, o ladrão de chocolate. Pesquisa aí e depois dá umas risadas sobre o que é o Robervaldo, o ladrão de chocolate. Robervaldo. Quantas letras tem Robervaldo? 5 mais 5, 10. Bem, esse cara tem tamanho 10. Se passar aqui o valor 10, tem 10 caracteres, não está vazio, então ele cai aqui, tamanho 10. 10 é maior que 3? É maior. Então, ele vai pegar este valor que a gente colocou, que é o Robervaldo, que ele está aqui nessa variável, e vai passar ele para o nosso atributo. Logo, o nome deixará de ter Pedro e terá Robervaldo. Então, se eu olhar aqui, o que acontece? Não sairá Pedro, sairá Robervaldo. E é essa a ideia. Se tudo correu bem, é isso que terá que acontecer. Compilando, executando, olha lá o Robervaldo. Robervaldo foi o valor que a gente conseguiu. Perfeito, era isso que eu queria. Eu queria estabelecer uma regra que tivesse pelo menos 3 caracteres no nome. Se não tiver 3 caracteres no mínimo, vai ter que manter o valor que estava antes. Ele não pode permitir a modificação. Então, a ideia é justamente essa: não permitir modificação se não estiver satisfazendo a regra que a gente implementou. Essa regra daí está sendo satisfeita, está tudo bonitinho, funcionando. Então, vamos seguir essa ideia. Vamos dar continuidade a isso. A gente queria, então, implementar a regra de negócio para o endereço e para o CPF. Só que eu estou podendo acessar a variável endereço. Eu estou podendo acessar a variável CPF. Se eu estou podendo acessar a variável, eu posso colocar qualquer valor que ela consiga comportar, que ela consiga receber. CPF sendo um valor inteiro, eu posso colocar de menos 2 bilhões em alguma coisa, mais 2 bilhões em alguma coisa. E eu disse para vocês que eu não gostaria que endereço ficasse em branco, como regra de negócio, e eu não gostaria que a gente recebesse valores negativos ou nulos. Tem que ser somente valores positivos para o CPF. Então, bora implementar esse negócio. Vamos ver o que acontece quando a gente faz esta implementação de regra de negócio aí. E aí, o que vai acontecer? Para tanto, vamos lá na nossa classe. Na classe cliente, eu preciso fazer uma primeira modificação. A primeira modificação é mudar essa visibilidade que a gente tem aqui, que é a packed default, ou seja, que não tem nada escrito, não tem nada, ela não tem nada, eu vou colocar private. A partir desse momento que eu disse que endereço é privado, endereço só pode ser enxergado dentro da classe cliente, não pode ser enxergado fora. Vai dar problema aqui, porque eu estou acessando direto, e aqui também eu estou acessando direto. Já que eu não posso acessar ele diretamente, eu tenho que criar uma solução que me dê acesso. Então, eu tenho que criar um método acessor que me dê acesso para esse negócio. Vou criar aqui um método para a gente poder entrar com o endereço. Public. Por enquanto, esse cara não vai retornar nada para a gente. Entra com endereço. Endereço é do tipo string, então eu preciso receber uma variável string, v endereço. E aí,
a gente implementou a seguinte regra, né? Se o endereço estiver em branco, e aí eu quero verificar se ele não estiver em branco. Então, exclamação, v endereço, ponto. O método que verifica se está vazio, is empty. Se não tiver em branco, o que eu vou fazer agora? Opa, vem para cá que eu estou exagerando na tabulação. O que eu vou fazer agora? O atributo endereço vai receber esse valor que eu passei por parâmetro aqui, né? Essa variável v endereço. Então, tem que receber essa variável que guardou o endereço. Se isso daqui tiver certo, belezinha, compilou, maravilha, não deu erro. Eu vou aproveitar e fazer uma modificação que eu julgo que agora a gente pode, né? Já que eu já comentei, eu vou arrancar essa parte daqui, beleza? Não quero mais ela. Então, eu só vou permitir nomes que tenham pelo menos tamanho 3. O 0, que é o vazio, né? Tamanho igual a 0, empty, eu já não estou permitindo com essa regra daqui. Só isso daqui já vai resolver para a gente. Agora eu estou verificando se o tamanho é maior que 3, e aqui eu estou utilizando se não, é vazio. Não, exclamação, é vazio. O método da string que verifica se a string tem comprimento igual a 0. E aí, beleza, eu criei aqui o meu método para testar. Compilando isso daqui, tá tudo certo, aqui não deu erro, aqui não deu erro. Agora a gente vai testar. Esse cara daqui, na hora que eu compilo agora, olha lá que bonitinho. Ele deu o erro lá, ó. Endereço has private access in client, né? Em cliente. Em client, ó, viajei. Agora o que eu preciso fazer? Cliente, ponto. Eu não posso mais acessar diretamente. Eu tenho que usar a minha ferramenta que me dá acesso, que é o entra com endereço. E aí agora eu vou passar aqui rua. Fala o nome de uma rua aí para mim. Rua São José. Ninguém falou, saiu Rua São José. Obrigado. Rua São José. Passei um valor aí de rua, qual é o nome de uma rua. Agora, se eu compilo, eu ainda tenho um erro. E qual que é o erro que eu tenho? Eu estou utilizando aqui o cliente.endereço. Eu só quero mostrar o endereço. Sim, mas você não tem mais acesso a essa variável. Então, você tem que criar um método que te dê acesso a ela para mostrar isso daqui. Então, preciso criar lá na minha classe endereço. Só vou tirar aqui as mensagenzinhas de erro. Lá na minha classe endereço, eu já criei uma forma de entrar com o endereço. Agora eu preciso criar uma forma de mostrar o endereço. Então, eu vou fazer aqui, ó, public. O endereço é de que tipo? String. Então, coloquei aqui o tipo que eu quero mostrar, string. Mostra endereço. É um método, abre e fecha. E qual que é a função dele? Retornar para a gente o valor que está dentro do atributo endereço. Retorna aí o valor que está lá dentro de endereço. É isso daqui. Compilo a minha classe. Lembro, é só compilar. Não dá para executar porque ela não tem um método principal aqui dentro. Então, ela não é executável. Compilei a minha classe. Beleza, compilação concluída com sucesso, deu tudo certo. Agora, se eu for lá na minha classe que está usando, e eu modificar isso daqui, então eu vou deixar isso aqui comentado para a gente. Então, agora, eu não posso mais usar o endereço, eu tenho que usar o método que mostra o endereço para mim. Mostra endereço. É um método. Abre e fecha parênteses. Agora, aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar para a gente o valor Rua São José. É isso que ele tem que mostrar para a gente. Então, se eu compilar e executar, agora olha lá que bonitinho! Rua São José! Show de bola! Então, ele conseguiu colocar esse valor aqui, Rua São José.
Bem, se eu tentar atribuir, né, algo em branco, compilou, executou, ele vai mostrar para você null. E aí, por que que ele mostra null? Eu vou deixar esse null por enquanto aí para fazer uma surpresinha na nossa conversa. Vamos fazer a implementação do CPF. Volto no null, segura a onda aí. Vamos colocar a nossa regra de negócio para o CPF. O CPF tem que ser positivo. Então, eu vou começar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer para o CPF, eu tenho que mudar a visibilidade de padrão do pacote, packet default, para a visibilidade privada. Private. Então, private, tá lá. E aí, beleza, agora eu cheguei e falei que esse cara tem visibilidade padrão privada. Então, não é visibilidade mais, ele não tem mais visibilidade padrão, melhor dizendo, né? Ele não tem mais visibilidade padrão, a visibilidade dele é restrita, é privada. Então, o CPF só pode ser enxergado dentro do nosso, da nossa classe. Se eu compilar isso daqui, beleza, ele não dá erro na classe, a classe está jóia. Se eu for lá no usa cliente, eu compilar o usa cliente, obviamente a gente vai ter erro aqui, porque eu estou tentando acessar o CPF direto. Não posso, já que eu não posso acessar esse cara diretamente, eu preciso de alguém que me dê acesso. Vou criar lá o método que me dará acesso, né? Vou criar aqui o método que me dará acesso. Public, por enquanto, void. E a gente vai falar, entra com CPF. É um método. E ele recebe o inteiro, que é a nossa variável que tem o CPF. E aí a gente vai fazer agora aqui a nossa implementação. A nossa regra diz o seguinte, a gente tinha combinado que o CPF ele tem que ser maior que zero. Como é um inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, qualquer valor inteiro positivo. Então, qualquer valor inteiro positivo. O zero é nulo, a gente não quer zero, e também não vou aceitar negativo. Então, dentro da faixa de valores acessíveis, possíveis, com o inteiro, eu restringi aí pela metade mais 1. Eu peguei a metade, que são todos os números negativos, e o zero. Metade dos valores mais 1 eu não quero. Eu só estou trabalhando com a metade menos 1. Então, a metade menos 1 são os valores que eu permito dentro agora de um CPF. Então, maravilha. Se isso daqui é verdade, eu vou falar o quê? Vou falar o seguinte, que o meu atributo CPF vai receber essa variável aqui que vem com o CPF para mim. Então, eu posso receber ela. E aí, por quê? Porque tá certo, ela não tem nenhum problema, eu já recebo isso daí. Então, fiz uma implementação aqui da minha regra de negócio. A gente sabe que vai dar problema lá na frente também, porque lá embaixo eu estou mandando imprimir o valor do CPF. Tá lá, cliente.cpf, né? Olha lá, cliente.cpf. Tá até marcadinho lá com erro. Já que está marcadinho com erro, eu já vou implementar aqui uma forma de mostrar o CPF também. Então, vou fazer aqui, public. O CPF é do tipo inteiro, então eu vou retornar um valor inteiro também. Int mostra CPF. E aí agora a gente consegue mostrar qual que é o CPF dele. Return CPF. Maravilha, compilei minha classe cliente, ela está completinha, funcionou. Eu já tenho aqui os 3 atributos foram declarados como privados. E a gente tem um método para entrar com o nome, um método para entrar com o endereço e um método para entrar com o CPF. Um método para cada um dos nossos atributos. Tem um método que vai me dar acesso ao valor que estava dentro do nome, outro para dar o acesso ao valor que estava dentro do endereço, e mais um, o último, para dar o acesso ao valor que estava dentro do CPF. É uma cópia.
Então, eu vou receber uma cópia desse valor. Ele vai me mostrar o que estava lá dentro. Simplesmente isso daí. Legal, eu já tenho, então, 3 atributos e 6 métodos criados dentro da minha classe. Agora eu posso modificar isso daqui. Esse daqui eu sei que não funciona, isso aqui não dá certo, então eu tenho que falar cliente.cpf. Opa, perdão. Entra com CPF. E aí eu vou colocar um valor, tipo 1, 2, 3, 4, um CPF aí. Coloquei lá o CPF 1, 2, 3, 4. E aí aqui embaixo a gente também sabe que isso daqui não vai ser possível, então a gente tem que usar o mostra CPF. E aí esse método vai mostrar o CPF para a gente. Se isso daqui entrar realmente com o CPF, aqui ele vai ter que mostrar o valor para a gente. 1, 2, 3, 4. Então, se isso tudo aqui estiver funcionando, ele teria que mostrar Robervaldo. Aqui ele está mostrando null por enquanto, porque eu estou passando em branco, mas quando a gente voltar com Rua São José, vai mostrar Rua São José, e depois 1, 2, 3, 4. Vamos ver isso aqui, compilou, executou, ele mostrou o null, porque é o que tem que mostrar agora, e olha lá o CPF 1, 2, 3, 4. Funcionou, legal. E aí vem a pergunta, e se eu colocar esse valor aqui, ó, menos 7.814, menos 7.814. Aí eu compilo, aí eu executo, e olha o que ele me mostrou. Ele me mostrou 0. Minha regra de negócio diz que não pode ser 0, tem que ser positivo. 0 é nulo. Quebrei minha regra de negócio agora. É um problema que a gente tem. Por que está acontecendo isso? Lembra que eu sempre enchi muita paciência de vocês falando, olha, quando você estiver programando no Java, e você declarar uma variável, já dá um valor padrão inicial, já dá lá um valor inicial para ela. Inicialize a sua variável, porque se você não inicializar a variável e você tentar utilizar a variável, você vai receber um erro dizendo que você precisa inicializar a variável. E aí é um erro de compilação. Aí você fala, é verdade, eu lembro. Que bom que você lembra. Porque olha só que legal. Quando você é obrigado a entrar com o valor, muita gente vê assim, nossa, eu tinha uma linguagem que eu trabalhava aí que não precisava fazer isso, não. Eu falo assim, a linguagem C não te obriga, por exemplo. Só que ela pode pegar a lista de memória. Então é uma boa prática. A linguagem Java, ela te obriga a inicializar. Só que em nenhum momento eu inicializei, em nenhum momento eu inicializei o CPF com 0. Pode procurar, não tem. Em nenhum local. No usa cliente não tem, no cliente também não tem. Não tem. E aí é que vem um problema. Realmente não tem. Quando você declara atributos de classe, tem uma artimanha que roda por debaixo dos panos, um subterfúgio para não dar aquele problema de não inicializar as variáveis, que ele dá valor padrão para as variáveis. As variáveis numéricas, elas recebem valor padrão 0. Variável booleana recebe valor padrão falso. Variáveis do tipo referência, elas recebem um valor null. Null é uma ausência de referência. Ou seja, eu tenho um objeto declarado, mas não rodou o nil. Não foi atribuído um valor inicial a ele. O nil serve para atribuir um valor inicial para uma variável referência, para um objeto? Sim, é isso que serve o nil. O nil dá o primeiro valor lá, né? Ele cria uma instância da classe, ele realmente cria estrutura para a gente. Enquanto não criar a estrutura, está tudo em branco, então está
com o null. Então, quando está null, quer dizer que eu declarei, mas não atribuí nenhum valor para a variável. Endereço é uma variável do tipo string? Não, é um objeto. É um objeto do tipo string. Se é um objeto, objetos são variáveis do tipo referência, ela inicia-se com null. Quando eu não atribuo nenhum valor, começa com null. Por isso que esse cara daqui eu tinha colocado um valor inicial, para não começar como nulo. Só por conta disso. E o CPF? O CPF é int. Int é tipo numérico. Tipo numérico começa com 0. Então, o valor padrão é 0. Opa, mas eu não posso aceitar 0. Você não pode aceitar 0. É isso mesmo. Então, você está quebrando a tua regra de negócio aqui. Então, quando a gente fez a implementação do método para validar a nossa regra de negócio, a gente também tem que criar uma forma desses valores iniciarem com alguma coisa válida. Porque se eles não começarem com alguma coisa válida, eles vão ter aí a possibilidade de começar com o valor inválido, né? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui um valor, né? Rua 1. Coloquei lá um valor qualquer. E aqui o CPF. Vou colocar aqui o valor para o CPF, vou colocar o valor 1. É o primeiro inteiro positivo que eu posso utilizar. Estou utilizando 1. Se eu compilar isso daqui, e agora, se eu executar esse mesmo código, eu vou rodar ele, então. Agora, ele mostra para a gente Robervaldo, Rua 1, CPF 1. Isso daí é legal, porque funcionou. E você viu que funcionou. A gente fez a atribuição direta, né? Só que não é a melhor forma de se fazer isso. Existe uma forma mais elegante de fazer essa passagem de valores. Você não faz na declaração da variável do atributo na classe. Você não faz. Você cria um método específico para isso daí. Tem um método que ele é chamado quando você cria um objeto, quando você instancia um objeto novo, quando você constrói um objeto novo. E eu comentei sobre ele, eu achava que ia dar na próxima aula, mas a gente vai fazer agora rápido comentário, mas a gente se aprofunda nele na próxima aula. Esse cara daqui é chamado de método construtor. Em nenhum momento você declarou ele, mas ele existe. Ele está presente na sua classe. E como que é esse método daqui? Esse método, ele está escrito da seguinte forma dentro da tua classe. Ele está escrito aqui da seguinte forma. Public, cliente, abre e fecha. É isso daqui. Esse cara daqui é o método. Aí eu vou compilar e você desesperadamente, professor, calma. Professor, compilou. E compilou com sucesso. Você, mas peraí, mas não está faltando alguma coisa aqui, né? Então, aqui não teria que ter um tipo, mesmo que void, eu não teria que colocar alguma coisa aqui, né? Mesmo que retornasse nada, eu tenho que explicitar. É uma das exceções que nós temos. O método construtor, ele não tem nenhum retorno, nem void. Então, ele não tem nada aqui. O método construtor, ele tem um outro detalhe. Olha só. Ele não segue a regra de nomeação. Por quê? Porque o método construtor tem o mesmo nome da classe. A classe nossa se chama cliente, tem o C maiúsculo. Logo, o método construtor se chama cliente com o C maiúsculo. E ele é um método. Por quê? Porque ele abre e fecha o parênteses. É um método. E aí, ele tem algum código? Não, não tem nenhum código. Então, eu acabei de criar? Não, eu não acabei de criar. Eu simplesmente estou escrevendo agora para você ver. Mas ele já estava aí. Você não vê porque quando você não declara um método construtor,
o Java de uma forma implícita. Olha a segunda coisa implícita que ele faz. A primeira é atribuir valores padrões para as nossas variáveis de classe, para os nossos atributos. Primeira coisa. E a segunda, o que ele faz? A segunda coisa implícita que ele faz é criar esse método construtor. Se você não declarar isso daqui, se você não escrever isso daqui, ele escreve por você, ele coloca isso daqui. Tanto coloca que se eu tirar esse cara daqui, compilei essa classe, isso daqui é o método construtor. Ele funciona. Tanto funciona que eu estou compilando há um tempão aqui, ó, rodando, e ninguém me perguntou de onde surgiu esse método aqui que eu estou usando. E eu disse que era o método. E ele funciona. E aqui, se eu voltar com ele, eu compilar essa classe daqui, eu for lá na outra classe, compilar ela, continua funcionando. Por quê? Porque já tinha sido colocado de forma implícita. Agora eu estou deixando explicitado esse método aqui. E qual que é a função do construtor? O construtor tem por função, uma das funções dele, é dar os valores padrões dos atributos. Então, uma das funções é dar o valor padrão dos atributos. Então, nome recebe Pedro. Endereço recebe Rua 1. CPF recebe 1. E aí, agora, eu vou tirar esses caras daqui, ó. Tirei tudo de lá. Pá, tirei daqui. Tirei daqui. E tirei daqui. Você sabe que tá me coçando para eu alinhar esse negócio, né? É óbvio que eu vou alinhar, porque senão eu não me sinto em paz, né? Alinhei, pronto, agora eu tô tranquilo. Compila esse negócio, compilou. Ó que bonitinho, ele compilou. Vou executar novamente aquele código lá. Vou executar esse cara. Então, só para ver se não vai dar erro, vou compilar, ó. Tá funcionando de boa com essa modificação que eu fiz. Vou executar. Ele continua fazendo Robervaldo. Se eu não colocar um valor válido, fica Rua 1. Se eu não colocar um valor válido, fica 1 para o CPF. E aí, ó, que belezinha. A gente deixou lá os valores padrões funcionando. Eu vou voltar para aqueles valores iniciais aqui que a gente tinha testado, né? 1, 2, 3, 4 e Rua São José. Só para a gente ver se continua funcionando tudo, né? Rua São José. Compilei. Agora, Rua São José, 1, 2, 3, 4 como CPF. E olha lá, ele consegue passar os valores. Robervaldo tem mais de 3 caracteres. Rua São José, endereço não está em branco. E 1, 2, 3, 4. 1234 é um valor inteiro positivo maior que zero. Então, ó, beleza, ele atribui. Só que a gente só mudou e deixou mais organizado. Então, a gente criou um método, e esse método se chama método construtor. Esse método construtor, ele serve para dar os valores padrões de um objeto. Então, quando eu criar qualquer outro objeto do tipo cliente, o nome vai ser o Pedro, o endereço vai ser o Rua 1 e o CPF vai ser 1. Todo objeto criado a partir de cliente terá como valores padrões iniciais esses daqui. Todo objeto criado a partir de cliente. E olha só como ficou mais claro a visão daqui. Você só vê os atributos, não tem mais os valores na frente, né? Porque aí começava a poluir. E aqui dentro eu só estou colocando os valores que eu quero. E aí ficou um pouco mais organizado. Então a gente fez um esquema de organização. Obviamente não é só para isso que serve o construtor. O construtor, ele junto com o operador new, ele cria uma instância nova da nossa classe, né? Ele cria uma instância nova para a gente poder criar o objeto. Então, você pode dizer que o operador new com o construtor, ele instancia os novos objetos. Ele cria realmente, ele aloca na memória esse cara, ele coloca, ele constrói o objeto na memória e associa esse objeto na memória à variável que a gente declarou. Então, quando eu utilizo isso daqui, né, new cliente abre e fecha parênteses, ele está construindo
um objeto do tipo cliente na memória com os valores que estão dentro do construtor e vai associar esse nome a esse objeto em memória. Então, por isso que ele vai fazer uma referência desse tal cliente que está escrito aqui, né? Desse nome cliente daqui que eu escrevi, com uma instância nova desse objeto do tipo cliente na memória. É uma referência. Ele vai pegar esse cara e criar uma flechinha para lá. Ele vai apontar, está apontando, um apontando para o outro. É isso daí que ele está fazendo nesse exato momento. Então, eu posso criar agora quantos objetos eu quiser que vai funcionar. A gente viu agora também uma coisa interessante, que é o objeto construtor, é o método construtor. E aí a gente percebeu uma coisa. Método construtor. Bom, a gente derrubou agora uma falácia gigantesca que todo mundo que está em fórum, que pergunta, iniciante normalmente fala essas bobagens, né? Como que eu crio um objeto? É a classe, o nome do objeto, igual, new, nome da classe, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Errado! Não é nome da classe. É uma coincidência ser o nome da classe. É nome da classe, nome do objeto que eu quero. Igual, operador new, que cria uma nova instância. Método construtor da classe que eu estou utilizando. Por um acaso, o método construtor ele tem o mesmo nome da classe. Então, não é o nome da classe, abre e fecha parênteses. É o método construtor. Toma cuidado em lembrar disso. Isso aqui é um método, eu estou chamando um método, que faz o quê? Inicializa as minhas variáveis de classe, os meus atributos. Então, o objetivo inicial é iniciar os atributos, dar valor padrão inicial. Então, ele vai fazer isso. E mais o que ele faz? Ele faz a ligação dessa estrutura que ele criou na memória com aquele nominho que está aqui na frente, que é o cliente, com a minha variável de referência. Então, agora, cliente é uma referência para essa nova instância criada do cliente. Então, a gente pode fazer isso daí. Muito bacana. Agora a gente já sabe criar objeto, a gente já entendeu o porquê de algumas coisas. Não se preocupe. A aula que vem, a gente vai voltar a falar de métodos. E aí você fala, nossa, mas a gente já teve aula de métodos. A gente vai falar ainda muito de método. Então, por isso que eu precisava que você soubesse bem métodos antes de vir para cá, né? Para chegar na orientação objeto. A gente ainda vai voltar, e foi o que eu tinha prometido, a gente vai voltar em métodos, vai falar um monte sobre métodos. A aula que vem, vamos conversar muito sobre o método construtor e esses métodos que dão acesso, que a gente chamou de métodos acessores. Por enquanto, vou mostrar uma coisa importante para vocês finalizarem a conversa, né? A gente tem aqui, no finalzinho do documento, se você for vendo lá a apostila, ele vem explicando, blá, 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 ele vai mostrar um esquema de quadradinhos, né? Uns retângulos, aonde eu tenho o retângulo com dois traços dividindo em três partes, né? Então, ele tem uma parte superior, ele tem a parte do meio e tem a parte inferior. A parte superior é o nome da tua classe. A parte do meio são os atributos da sua classe. E a parte inferior são os comportamentos da tua classe. Ou seja, os métodos da sua classe. Isso daqui é exatamente um diagrama de classes da UML. Então, a UML tem esse esquema: nome da classe, atributos, métodos. Deixa eu abrir aqui o código para que vocês visualizem, né? Dá para perceber que nome da classe, atributos e os métodos. Conseguiu perceber? Por isso que tem muito programinha que usa ML para criar código. É assim que se faz. Ele cria desta forma. Então, ele coloca lá o nome da classe, coloca os atributos, depois coloca os métodos. Nome da classe, os atributos, depois os métodos. Aqui está insere nome, retorna nome. Eu utilizei entra com nome e mostra nome, mas está tudo certo. E aí vem aqui uma explicação mais abaixo, né?
Se você seguir aqui mais para baixo, tem todo o código. Literalmente foi o que a gente montou, né? A nossa classe cliente está lá mostrada, a impressão de tudo bonitinho, está tudo feito aqui. E aí depois vem o comentário, tá? Com as linhas numeradas, né? E aqui eu venho falando, né? O que acontece na linha 2 e 3, na linha 5, na linha 6 e 8, de 6 a 8, a linha 10. E aí ele está mostrando passo a passo aqui o que está acontecendo, beleza? Obviamente, esse cara está com uma atribuição direta. Eu coloquei uma regra de negócio, né? Então aqui a gente colocou algumas regrinhas. Esse daqui já está fazendo só atribuição direta, mas é a única coisa que mudou. Mas esse código está bem explicadinho. Se vocês quiserem dar uma lidinha para a próxima aula, seria muito útil, beleza? É isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se não, estou à disposição.